Aqui está um OC que eu já compartilhei antes. Toda vez que eu compartilho, os conos ficam me chamando de maluco, então vou deixar bem claro aqui para os analfabetos. Múltiplas testemunhas presenciaram a mesma assombração, no mesmo apartamento. Por causa dessa experiência eu tenho uma fobia de espaços escuros. Eu tenho um medo de tudo que é completamente escuro, tipo armários, entradas, portas, etc. Seja eu. Tenho 16 anos. Meu pai, madrasta, e meu irmão postiço moramos num apartamento juntos. O cara que compramos a casa casualmente mencionou que um rabino morreu no corredor em frente à porta do meu quarto. Maravilha! À noite, deitado na cama e tentando dormir, escuto vozes do corredor. Um barulho calmo, como papo em uma festa grande onde você não consegue entender o que os outros falam. São só palavras humanas como barulho. Um barulho suave. Então percebo que o barulho tá vindo de um corredor que fica no andar de cima, com uma grande escadaria que leva até lá. Assim, as vozes deveriam estar vindo do meio do ar, logo acima da escada. Bem, isso é esquisito.jpg. Eu acabo pondo a culpa na minha imaginação fértil. Mas aquilo acontece toda noite. Parando para pensar, eu estava em um estado de profunda negação do paranormal naquela época. Eu acho que algo estava reprimindo quaisquer pensamentos de preocupação, ou de ver as coisas como reais para que eu não busque ajuda. Enquanto deitado na cama, as vozes param. No canto do quarto, eu vejo uma bola gigante de um preto profundo, uns 3 metros de altura e largura, com os tentáculos de fumaça circulando. Eu então vejo aquilo no canto do meu quarto toda noite quando eu tento dormir. Repleto de um profundo medo, e sinto uma terrível maldade dessa coisa. Quanto mais medo eu sinto, quanto mais eu tento me acalmar, e me convencer que é imaginação, aquilo parece sentir minhas tentativas e aumenta o medo. Força imagens de monstros na minha cabeça. As imagens obviamente são falsas, que nem feitas de papel, elas são lisas e não se movem. Nada comparado com a massa escura altamente detalhada que eu vejo. Me convenço que não é real, porque aceitá-la como realidade ia ser demais para mim. Algumas semanas depois, meu pai começa a queimar incenso desenfreado pela casa a cada 2 semanas. Os olhos dele estão bem abertos. No rosto dele eu vejo medo. E olha que esse é um homem que não tem medo de quase nada. Todo mundo na casa tá agindo estranho. As pessoas ficam bravas umas com as outras facilmente. Minha madrasta faz piada de assombração, e então fica olhando em volta. Cachorro Lulu da Pomerânia retardado rosna para um canto da sala de estar. Eventualmente conto pro meu pai que escuto vozes. Vou pro terapeuta, que me dá remédios. Os remédios fazem as vozes parar, mas eu continuo vendo aquela coisa de sombra toda noite, exatamente no mesmo lugar. Não conto pro meu pai, porque tenho medo que remédios podem diminuir a visão da coisa, mas não os efeitos dela em mim. Um monstro que você pode ver é melhor assim do que uma coisa invisível que se alimenta de medo. Moro nessa casa por 2 anos. Entro em uma profunda depressão durante esse tempo. Emoções ficam mudas, como se meu cérebro estivesse em uma neblina a todo momento. Insônia constante. Fico obcecado por programas de comédia e fico até tarde assistindo coisas que me fazem rir. Madrasta começa a me abusar emocionalmente, então eu fico no quarto quando não estou na escola. Só saio do quarto para comer, ir no banheiro e beber água. Aquela coisa só aparece especificamente quando eu estou deitado na cama tentando dormir, então eu durmo o menos possível e me convenço que é só imaginação. É mais detalhada que qualquer coisa que eu já imaginei. Clara e vívida. Somente minha imaginação. Acho que irmão postiço sabe que tem algo de errado comigo. Sempre olha pra mim como se eu fosse morder ele. Eu já era esquisitão, e esquisitão sem emoção na voz, nem expressão facial, era provavelmente muito mais esquisito. Pai e madrasta não aguentam, seja lá o que os tem deixado nervosos todo o tempo. Eles nunca me contaram o que aquilo fez com eles. Ou o que eles viram em seus quartos à noite. E então nós mudamos para uma outra casa. Meu pai me conta anos depois que uma amiga da família psíquica disse que o incenso não funcionou, porque a entidade poderia ir pro apartamento do vizinho, esperar 2 semanas pro incenso acabar, e depois voltar.
A mulher de algum jeito sabia sem sequer visitar a propriedade. A coisa fez exatamente isso, e sempre voltava 2 semanas depois da queima do incenso. Anos depois assisto o programa Dead Files. Cacete, eles descrevem a exata mesma coisa que eu vi. Caralho, não foi minha imaginação. O psíquico do programa fala que a coisa é como se fosse um pré-homem-sombra, antes de se tornar um homem-sombra. O tornado de escuridão se alimenta de diferentes energias negativas, mas cada uma se alimenta em um tipo específico de emoção. Percebo que o meu se alimentava de medo. A coisa causa alucinações auditórias, como as vozes, e causa alucinações visuais, como aqueles monstros falsos. Também pode forçar as pessoas a sentirem emoções como medo. Tipo como eu tentei lutar contra o medo, mas fiquei com mais medo quanto mais tentava. Fico encucado lembrando, e me pergunto por que não tentei procurar ajuda e fiquei tão convencido que não era real. Agora estou convencido que a coisa mexeu com a minha cabeça para me convencer que ela era falsa, não importava o que acontecia. Por que você não precisa buscar ajuda se é tudo na sua cabeça? Então você acaba como a presa perfeita.